Meu nome é Bruna. A seguir falaremos de áreas de figuras planas. Primeiro, vamos falar um pouco do que é a geometria plana. O cálculo de áreas tem muita aplicabilidade em diferentes momentos, seja em atividades puramente cognitivas ou até mesmo trabalhistas. Um exemplo de profissional que faz o uso dessa ferramenta para tornar possível o desempenho do seu trabalho é o pedreiro. É através do conhecimento de área que é possível estimar a quantidade de cerâmica necessária para pavimentar um determinado cômodo de uma casa, por exemplo. Antes de começarmos nas áreas, vamos tirar o conceito de perímetro. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados de um polígono. Simbologia. Temos que 2P é o perímetro, simboliza o perímetro, e que P simboliza semiperímetro. Então, se o meu perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, e eu tenho um polígono com A, B, C, D, E e F lados, então o meu perímetro vai ser o A mais B mais C mais D mais E e mais F. O retângulo. No cálculo de qualquer retângulo, podemos seguir o seguinte raciocínio. Pegamos um retângulo e colocamos em uma malha quadriculada, onde cada quadrado tem dimensões de 1 centímetro. Se contarmos, veremos que há 24 quadrados de 1 centímetro de dimensões neste retângulo. Como sabemos que a área é a medida da superfície de uma figura, podemos dizer que 24 quadrados de 1 centímetro de dimensão é a área do retângulo. Ou seja, se contarmos quantos quadrados tem de altura e quantos tem de base, o cálculo da área do retângulo pode ficar também da seguinte forma. A área vai ser igual a 6 centímetros, ou seja, 6 quadrados desse, vezes 4 centímetros, ou seja, 4 quadradinhos desse. 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. Então, podemos concluir que a área de qualquer retângulo é base vezes altura, onde B é base e H é altura. O quadrado. O quadrado é uma figura geométrica plana regular, em que todos os seus lados e ângulos são iguais. Para calcular a área de um quadrado, basta que se multipliquem 2 de seus lados L entre si, pois a sua base e a sua altura são iguais. Então, base vezes altura vai ficar igual a lado vezes lado. Lado vezes lado, ou seja, L vezes L, é igual a L ao quadrado. Então, a área de um quadrado é o lado ao quadrado. O triângulo. O triângulo é uma figura geométrica plana formada por 3 lados e 3 ângulos. A soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Observem esse triângulo dentro do retângulo ao lado. Ele divide o retângulo exatamente no meio. Disso podemos concluir que a área do triângulo é igual à área do retângulo dividido por 2. Sabemos que a área do retângulo é base vezes altura. Então, a área do triângulo ficará igual a base vezes altura dividido por 2. O triângulo equilátero. Vejam só, sabemos que o triângulo equilátero possui todos os lados iguais. E por isso, sua altura vai sempre o dividir no meio. Então, se o lado mede L e a parte que sai do ponto em que a altura corta até o seu vértice medirá L sobre 2.
Como sabemos que a altura é sempre perpendicular à base, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras para descobrirmos a altura em função de seus lados. Então, fica assim. O Teorema de Pitágoras, que é A² igual a B² mais C², logo, L², que é a hipotenusa, que representa o A, ficaria igual a L sobre 2², que representa um de seus catetos, mais C, que é igual a H², que representa outro cateto. Então, ficaria L² igual a L², 2², 4, mais H². Passamos o L² sobre 4 para o lado de cá da igualdade, com o sinal negativo. Tirando o mínimo, que é 4, ficará 4L² menos L² dividido por 4 igual a H². Então, 3L² dividido por 4 é igual a H². Tirando a raiz, porque nós não queremos H², nós queremos apenas H. Então, a gente corta o quadrado do H com a raiz e fica somente H. O L² corta com a raiz e fica L. Não temos a raiz exata de 3, então fica raiz de 3 mesmo. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, o nosso H é L raiz de 3 sobre 2. Então, se nós achamos que H é isso, jogando isso na fórmula da área de um triângulo qualquer, temos que a área é base vezes a altura dividido por 2. Então, nós sabemos que a nossa base é L e que a nossa altura é L raiz de 3 dividido por 2, sobre 2. Então, L vezes L fica igual a L², vezes raiz de 3 dividido por 2, dividido por 2. Então, basta somente multiplicar o 2 por 2 e teremos a área do triângulo equilátero, que é L² raiz de 3 sobre 4. Vejam que o losango é dividido em 4 triângulos retângulos iguais. Ou, olhando de outra forma, em 2 triângulos iguais. Então, vamos olhar assim. Se temos 2 triângulos, que vão ser esse de cima e esse de baixo, temos que a base desse triângulo é um Dzinho, que representa a diagonal menor. E a altura do triângulo vai ser o Dzão, que é a diagonal maior, dividida por 2. Então, essa vai ser a altura do triângulo, que é Dzão dividido por 2. E essa vai ser a base do triângulo, que é Dzinho. Então, dessa forma, fica fácil para calcular a área. Então, ficaria a área de 2 triângulos. Nós sabemos que a área de um triângulo qualquer é base vezes a altura dividido por 2. Então, para calcular a área do losango, vai ficar 2 vezes a base, que é o Dzinho, vezes a altura dos triângulos, que é Dzão sobre 2, dividido por 2. Podemos simplificar este 2 com este 2. Então, a área ficaria Dzinho vezes Dzão dividido por 2. O trapézio. O trapézio tem duas bases, a base maior e uma menor. Se eu dividir um trapézio ao meio, como mostra nessa figura, e girar a parte de cima e juntar com a parte de baixo, ficaria da seguinte forma.
essas pontas, ao uni-las, ficaria assim. Formaria um retângulo e já sabemos qual é a fórmula para calcular o retângulo. Base vezes altura. Então, nós sabemos que a nossa base ficaria a base maior mais a base menor, e a altura do retângulo seria a altura do trapézio dividido por 2. Ou seja, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. O círculo. O círculo tem raio R, que é a distância do centro até a circunferência, deste pontinho aqui até a circunferência, que é essa linha. É a linha que envolve todo o círculo. Temos que o perímetro de uma circunferência, ou seja, perímetro não é a medida do lado de um polígono, no caso do círculo, é essa linha que envolve ele, que é a circunferência. Então, o perímetro de uma circunferência é dado por 2πr. Se dividirmos o círculo em vários triângulos, dessa forma, e espicharmos seu perímetro, ou seja, se pegarmos essa linha e espicharmos ela em uma reta, aqui, e depois essa linha, e espicharmos ela em cima dessa outra aqui, e encaixar estes triângulos um no outro, olha, peguei cada um desses triângulos e coloquei aqui. Depois peguei cada um desses outros triângulos brancos e encaixei eles aqui junto com os outros. Então, ficaria metade do perímetro na parte de baixo e a outra metade na parte de cima. E a altura deste paralelogramo, deste retângulo, seria o R, que é o raio. Então, a área do círculo ficaria igual à área do paralelogramo. Sabemos que a área de um paralelogramo é base vezes altura. Como podemos ver, a base é o πr e a altura é o raio, que é R. Então, R vezes R, R ao quadrado. Então, a área do círculo seria igual a π vezes R ao quadrado. Pessoal, obrigada por assistir o vídeo. Estarei postando mais vídeos sobre geometria espacial, que usaremos os conceitos que foi dado nessa aula. Até mais. Tchau, tchau.